Uma boa noite para você. É muito bom estar com vocês, é muito bom a gente poder se encontrar aqui na casa de Deus. Como é que foi o seu dia? Foi tranquilo? Aproveitou um tempinho para estar com a família? Aproveitou um tempinho para almoçar com a família? Aproveitou um pouquinho do tempo aí para poder se organizar para mais uma semana, né? Muita coisa está acontecendo já nesse primeiro dia que passou. E muita coisa aconteceu. E muita coisa vai acontecer a partir também da manhã, né? E que Deus esteja conosco, nos abençoando e cuidando. Para você que é jovem, para você que se sente jovem, durante esse mês vai ser um mês muito especial. Porque a gente vai ter aqui nossos encontros nos domingos, com uma mensagem voltada justamente para isso. E também no dia 16 de março, que vai ser um sábado, nós teremos a presença aqui do pastor Géder. E o pastor Géder vai também trazendo a mensagem para a gente. E durante todos esses próximos domingos, nós teremos essas temáticas sendo apresentadas aqui nos nossos encontros. Hoje, como você está vendo na tela aí, hoje é o primeiro tema, Esperança Renovada. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o renascimento de vínculo. E junto com isso, a mensagem a respeito da volta de Cristo. E é por isso que eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, né? Para você que está em casa, gostaria também que você abrisse a sua Bíblia. Para você que está nos assistindo nesse momento, para você abrir em Lucas capítulo 15 e também seja muito bem-vindo a esse culto, a essa mensagem de Deus e que isso possa tocar o seu coração. Queridos irmãos, abra sua Bíblia aí então, Lucas capítulo 15. A palavra Maranata, que é o tema jovem desse ano, essa palavra tem origem, só para você ter uma ideia aí, ela tem origem com o apóstolo Paulo, que ele citou a primeira vez ela em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. A palavra Maranata, ela vem do aramaico, que é a junção de duas palavras. A primeira palavra é Maraná. Maraná significa Senhor. E a segunda palavra, significa vem ou venha. Em outras palavras, a palavra Maranata significa o Senhor vem ou o Senhor venha. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E durante todo esse ano nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso, dentro do contexto do Ministério Jovem. E durante esse mês a gente vai abordar um pouquinho dessa temática com vocês. Eu quero que você abra Lucas capítulo 15 e eu quero ler esses próximos versos com você. Lucas 15, a partir do versículo 11, nos diz assim: Jesus continuou, e certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido
e foi achado. E começaram então a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com seus amigos, com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. E então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso me fez pensar, quando eu estava estudando esse texto, numa experiência que eu tive há um tempo atrás. Há um tempo mais ou menos aí de 21 anos a 22 anos atrás. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Se pudesse trocar o almoço pelo futebol, eu trocava. Eu era aquele menino que sempre estava na quadra ou no campo. Tanto é que, às vezes, quando eu estava em casa e eu via a bola e eu não podia ir lá, aquilo chegava a doer o meu coração, sabe? Eu era apaixonado por futebol. Apaixonado. E onde eu cresci, que é zona rural, é um patrimônio bem pequenininho, chamado Campineiro do Sul, que é distrito de Rosário do Ivaí. Eu não sei aqui, quantos já foram no IAP aí, na FAP ali? É parecido com o Refúgio, certo? Lugar bem pequeno. E, querendo ou não, nesse contexto todo, eu vivenciei a minha experiência até os 17 anos no sítio. A minha família nunca se importou muito com a questão de automóvel. Nunca se importaram muito para isso. Tanto é que, quando eu era criança, o nosso meio de locomoção mais rápido era o cavalo. Eu aprendi a cavalgar cedo. E eu lembro que, no meu contexto, na época, isso eu estou falando para vocês, nos anos 2000, 1999, esse período aí. Eu lembro que, onde eu cresci ali, algumas pessoas tinham caminhonete. E na época, muito famosa no meu contexto ali, era uma F1000, uma D20, uma F250. Eu não sei quantos de vocês lembram disso aí, ou que já possuíram esse veículo. E naquele contexto ali, quando a gente saía do Campineiro para ir para Rosário do Ivaí, que era a cidade dali, a sede do município, muitas vezes a gente pegava carona. E nessa carona a gente subia na carroceria ali e sentava naqueles painéis laterais ali, né? As laterais da caminhoneta. Meu pai, uma vez, ele me aconselhou e disse assim: Júnior, quando você subir na carroceria, por favor, não senta nas laterais. Senta no meio ali da carroceria. Porque você não vai correr risco de cair. Só que você sabe, o menino vai crescendo, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, estávamos voltando de um futebol, a caminhoneta cheia de garotos ali, né? E eu lembro que estava chegando perto da esquina da minha casa. E eu pedi para eles avisarem o rapaz ali, e o costume sempre era, para avisar o motorista, é bater em cima ali da cabine, né? E eu lembro que eu falei com eles, mas eles só gritaram com o rapaz. Eu acho que o rapaz não entendeu muito, mas ele diminuiu a velocidade. Eu olhei para a estrada, mas me parece, naquele momento, na minha mente, assim, essa caminhoneta deve estar a 10 km por hora. Se eu pular daqui, não vai acontecer nada. E eu então pulei. E adivinha? Eu não sei se você já viu cenas de filme assim, quando o cara pula de um veículo em alta velocidade, né? Ele cai de pé? Não. Certo? Ele cai rolando. Mas por quê? Quando ele bate o corpo e a caminhoneta está em movimento, a tendência do corpo não é resistir, não conseguir fixar. Isso aconteceu comigo. Quando eu relei os pés no chão, eu rodei. Só que aí o agravante. A estrada não era asfalto. O asfalto queima, né? Mas a estrada era pedregulho.
E eu lembro que as pedrinhas, elas ficaram nos meus joelhos assim, ó. Aquilo me marcou. Inclusive eu tenho marcas ainda da pedra. Aquilo me marcou. E aquele dia eu entendi o conselho do meu pai. Essa história é uma história muito interessante, a história do filho pródigo. É uma história que a gente já assistiu, já ouviu diversos sermões a respeito. E é possível que aquilo que eu vou dizer para você nessa noite, você possa pensar assim, pastor, já ouvi isso aí. Eu conheço essa história, eu conheço o que aconteceu. Tanto é que essa história, ela surge aqui, e eu quero que você volte para o capítulo 15 aí, o versículo 1. A razão pela qual surge essa parábola, a razão pela qual Jesus conta essa parábola, é porque ele estava ali juntamente com os publicanos e meretrizes. Essas pessoas que estavam à margem da sociedade, estavam vivendo um relacionamento com Jesus, estavam próximas de Jesus. E nesse meio tempo, alguns fariseus que estavam ali, eles começaram então a murmurar e dizer, olha o que diz o versículo 1, este recebe pecadores e come com eles. A razão pela qual Jesus vai contar a história do filho pródigo, e não somente ela, mas a história que antecede, que é a dracma perdida, e a que antecede a dracma perdida, que é a ovelha perdida, é porque aqueles fariseus estavam murmurando em relação àquilo que estava acontecendo, aquilo que eles estavam vendo. Naquela época, se entendia que um pecador era somente aquele que nascia com qualquer tipo de deficiência ou doença. Se você for rapidamente no Evangelho de João, você vai perceber isso. Quando Jesus cura um cego de nascença, e ele vai diante do tribunal, e o sinédrio olha para ele e diz assim, você é um pecador. Havia o conceito da retaliação naquela época. Se você fosse uma pessoa consagrada a Deus, logo Deus te abençoava. E se você fosse uma pessoa que praticava aquilo que Deus não desejava, logo você estava em pecado e logo você receberia a justiça de Deus. Era mais ou menos o pensamento dos 3 amigos de Jó. Essa era a visão da época. E Jesus, sabendo disso, sabendo que aquelas meretrizes e também publicanos, cobrador de impostos, viviam na perspectiva do sinédrio, como a margem da sociedade, pecadores, Jesus então foi anunciar o evangelho a elas. E é por isso que gerou esse tumulto. Durante esses domingos eu quero falar com vocês um pouquinho sobre relacionamento. Dentro da perspectiva daqueles que esperam a volta de Jesus. E é por isso que eu quero trabalhar um pouquinho com você nessa noite, em cima dessa história. Para a gente pensar um pouquinho a respeito do que Deus está nos dizendo, o que Jesus está nos dizendo através dessa parábola. É por isso então que eu não vou me deter nas 2 primeiras hoje. E eu quero falar com você um pouquinho sobre a história do filho pródigo. Se nós voltarmos um pouquinho para a história, Jesus diz que certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. E o mais moço, depois de ter crescido, já adulto, ele chega no seu pai e diz assim, pai, me dá a minha parte da herança que me cabe. Eu quero lembrar você que, de acordo com a história, esse homem estava vivo ou estava morto? Vivo. Ele não havia morrido ainda. E o filho, caçula, chega nele e diz assim, pai, me dá a minha herança. Eu não sei se naquela época a herança dele era 1000 cabeças de jumento. Não sei o que era a herança. Mas um ponto interessante é que ele pede essa herança. E diz o texto, que eu quero que você volte rapidamente, lá no versículo 12, vai dizer que o pai deu essa herança, concedeu essa herança. E o interessante é que ele não deu só para o filho caçula, mas ele também deu para o filho mais velho. E sabe o que é interessante da história? É que o filho mais velho recebeu porção dobrada. E o filho caçula recebeu uma porção. De 3 porções, o filho caçula recebeu 1/3 dela. E o mais velho, o primogênito, 2/3. O filho mais jovem pega então o caçula, pega os seus bens e ele vai para uma terra distante. E lá ele gasta aqueles bens, vivendo de maneira pecadora, satisfazendo todos os seus desejos, as suas vontades. E de acordo com o texto, depois que isso ocorre,
ele então perde tudo, acaba com tudo, os recursos que ele tinha. E diz que ele então, num ato de clamor, encontra um homem, começa a clamar para esse homem, pedindo um trabalho. E esse homem então fornece um trabalho e o leva a cuidar de porcos. Só que naquele trabalho, ele não podia comer a comida dos porcos. Em outras palavras, o alimento que ele se alimentava talvez era inferior ao que os porcos comiam. E o interessante é que ele então pensa lá, poxa, na casa do meu pai tem muita coisa boa lá. Os servos dele comem a comida do bem e do melhor. Tem lá lasanha, tem lá estrogonofe, certo? Lá tem do bom e do melhor. E ele então toma a decisão de sair da casa, daquele local ali, e vai então em direção à casa do pai. E tanto é que ele monta até um discurso na cabeça dele, de como ele iria convencer o pai dele. E ele pensou, vou dizer para o meu pai que eu não preciso voltar ao status de filho. Se eu viver como servo, tá top, tá bom. Ele então volta. E quando ele chega diante do pai, ali no caminho, chegando próximo da casa, o pai o avista. E o pai vai ao encontro dele. E diz o texto que o pai o abraça e o beija. Nesse momento ele começa então o seu discurso. E ele começa a dizer para o pai aquilo que ele havia pensado anteriormente. E sabe o que é interessante? É que o pai não deixa ele concluir. E o pai olha então para o seu servo e diz assim, traga a melhor roupa, traga um anel, coloca o anel no dedo dele, troca as sandálias dele, coloca uma sandália nova e mate um novilho cevado, mate um bezerro e vamos festejar com ele. Vamos dar a melhor comida para ele. E começa então a festa. E naquele tempo, pra você ter uma ideia, a festa era vários dias. Nesse meio tempo, o filho mais velho vem do campo, estava trabalhando. E quando ele chega, ele vê aquela festa ali, lá de fora. Ele provavelmente viu ali, ouviu, aliás, música, alegria. E ele então chama um dos servos e pergunta, o que está acontecendo aqui? Quando eu saí de casa, não estava assim? E aí o servo então diz assim, olha, o teu irmão, ele estava lá no mundão, lá longe, e ele voltou. E o seu pai resolveu então fazer uma festa. Naquele momento então ele fica enraivecido e ele não quer entrar. O pai então sai da casa e vai à procura dele. E diz o texto pra gente que o pai, quando ele chega ali, ele então busca convencer o seu filho a entrar. E o filho diz assim, pai, há quanto tempo estou com o senhor nunca me deu uma festa para festejar com os meus amigos. Agora esse filho teu aí, ele foi lá, gastou todos os bens, volta aqui e o senhor dá uma festa? Quando a gente olha para essa história, a tendência nossa, no primeiro momento, é sentir dentro do nosso coração um senso de justiça. Não sei se você já teve esse senso de justiça quando leu esse texto. Que perspectiva? É claro que no contexto nosso, a gente sempre vê no contexto de relacionamento, quando alguém está saindo prejudicado, nós temos a sensação de que tem que exercer o quê? Justiça. Quando você olha para esse pai, a tua tendência natural é pensar assim, ele está favorecendo o caçula e está deixando de lado o mais velho. Essa é a tendência natural. É por isso que nessa noite eu quero convidar você para que a gente possa analisar o comportamento dos três. Para a gente observar um pouquinho e tirar do comportamento dos três algumas lições para a gente, no contexto de relacionamento. Porque nós somos um ser social. Somos ou não somos? Somos. A gente vive dentro do contexto de uma comunidade. E eu quero pensar com vocês, nesse núcleo familiar aqui, algumas coisas. Entre elas, eu quero fazer uma análise com vocês em cada filho e no pai. No primeiro filho, o que eu quero pensar com você é o seguinte. Quando você vai para o capítulo 15 e o versículo ali 11, quando fala a palavra bem ou propriedade. Eu não sei se você sabia disso, mas no original grego, essa palavra pode ser traduzida também como vida. O que significa isso? Quando o pai reparte os bens, ele está repartindo o quê? A sua vida. Em outras palavras, quando o filho caçula pede ao pai os bens, a sua herança, ele está pedindo a vida do seu pai.
Sabe o que eu vejo em relação a esse filho caçula aqui? A audácia dele, mas no sentido negativo, não positivo. O atrevimento. Eu não sei se você já pensou nisso, se você já conviveu com alguém que é atrevido. Alguém que não sabe os seus limites, não sabe onde ele deve estar. Que não compreende isso. E quando eu olho para esse filho, eu vejo esse aspecto. Porque de acordo com aquilo que deveria acontecer, de acordo com o ciclo natural, ele só poderia pegar a parte dos seus bens quando esse pai morresse. Mas o interessante é que ele toma a decisão, e ele é atrevido. Ele não vê limites, e ele então pede a vida do seu pai. Ele pede os recursos do seu pai. Talvez, quem sabe, esse pai já tinha uma certa idade. Talvez era um momento relacionado à sua aposentadoria. Porque naquela época não havia 13º, não havia aposentadoria, não havia pensão. O seu pai juntou os seus recursos ao longo do tempo. Esforço, trabalho. E aquele filho teve a ousadia de dizer: pai, o que o senhor juntou, o que é seu, na verdade é meu. Ao mesmo tempo, eu penso que, será que eu sou esse tipo de pessoa? Será que nas minhas relações também sou atrevido e às vezes não entendo o meu local, o meu lugar? Quando eu olho para esse filho, eu penso nesse aspecto de relação pai e filho, amigos. Será que eu e você, quando a gente se relaciona com as pessoas que nos cercam, a gente é aproveitador ou é alguém altruísta? Porque quando a gente volta para o texto, olha o que o texto diz para a gente. Pai, o filho diz no versículo 11, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. Ele não chega no pai e diz assim: pai, eu gostaria de fazer um pedido para você. Pai, se for possível, se for da sua vontade, se for possível, eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns projetos. E se for possível, o senhor me arruma uma parte do dinheiro, o senhor me fornece um dinheiro. O senhor não me patrocina? Não, ele não faz isso. Ele diz assim: pai, me dê a minha parte. A segunda coisa que eu vejo nesse filho, que eu quero compartilhar com você, que eu acho interessante sobre os relacionamentos, é o egoísmo dele. Essa é outra coisa que nos chama a atenção nesse filho mais jovem. É que ele demonstra como ele era egoísta. Viveu com o pai tantos anos e não percebeu o amor que o pai sentia por ele. Pensa bem, nós nascemos totalmente dependentes dos nossos pais. Concorda comigo? A gente não sabe se limpar quando a gente nasce. A gente não sabe pedir para comer. A gente não consegue fazer as atividades básicas relacionadas à casa. Nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. E esse filho, ele foi cuidado ao longo do tempo. Quem sabe o pai forneceu para ele a melhor escola da época para estudar. Quem sabe o pai aliviou em relação às suas atividades, as atividades mais cruéis que os seus servos faziam. Quem sabe ele recebeu ao longo do seu tempo as melhores roupas, os melhores cuidados. Mas mesmo assim, recebendo tudo isso, ele olha para o pai e num ato egoísta ele diz assim: eu quero. Eu não sei que tipo de relacionamento você está vivendo hoje. Não sei quais desafios que você encontra no seu relacionamento. E eu não digo só no relacionamento de pais e filhos. Eu digo de relacionamento entre irmãos, entre família. Às vezes, os maiores problemas que a gente traz, as maiores discórdias que a gente gera, é por causa do nosso egoísmo. Isso me faz pensar um pouquinho em Adão e Eva. Adão e Eva no jardim do Éden tinha tudo. Tudo. Precisavam trabalhar para ter comida. Trabalhavam para poder se desenvolver. Precisavam correr atrás de roupa. Precisavam correr atrás de casa. Precisavam ter recursos para poder manter a sua saúde. Mas mesmo assim, por um ato egoísta, disseram não para Deus. Pai, dá a minha parte que me
cabe. Eu quero ter autonomia. Quando você olha para esse jovem, você vê esse tipo de ato nele. Esse egoísmo. Porque na verdade ele queria o dinheiro para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Uma terceira coisa que eu encontro aqui, além disso, que eu quero compartilhar com você, é o abandono que esse filho gera e que ele traz ao pai. Eu acho que de todos os aspectos que a gente pode pensar sobre esse filho, esse terceiro é o pior. Porque ele pega as coisas e sai da casa do pai. E quando ele sai da casa do pai, ele não dá mais notícias. Esse pai fica à mercê, esperando, quem sabe, um dia ele tomar a decisão de voltar para casa. O pai não sabe se ele está vivo ou está morto. Muitos de nós aqui perdemos entes queridos para a morte. E como a gente sofre em relação a isso, nós temos um processo de luto, nós temos o aspecto da saudade que vai ficar batendo no nosso peito ao longo de toda a nossa jornada. Agora imagina esse pai, porque o seu filho não morreu. Então é um luto contínuo, porque ele não sabe a respeito desse filho. Outro detalhe, naquela época, como eu falei para vocês, não havia pensão, não havia aposentadoria. Aquele pai dependia dos seus filhos para sobreviver. Aquele filho tomou a decisão de abandonar o seu pai. Eu vejo aqui então o abandono como um silêncio. Eu vejo o abandono como uma arma da frieza e da indiferença. Eu vejo aqui o corte da comunicação daquele filho com aquele pai. E quando a gente pensa nisso, nas relações hoje, qual é a maneira mais cruel que a gente pode utilizar para machucar as pessoas que a gente ama? O corte da comunicação. O silêncio. Tanto é que a gente, quando lê o texto, a gente vê que o pai não diz nada. Está um silêncio. Há um sofrimento que esse pai está vivenciando de maneira tremenda. É por isso que eu quero pensar com você nessa noite sobre o aspecto do relacionamento. Porventura você cortou a comunicação com alguém que você ama? Porventura você abandonou alguém que você ama? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe isso. O que isso gera? Mas eu não quero só pensar no primeiro filho, eu quero pensar no segundo filho. Porque a tendência nossa é ver o segundo filho como injustiçado nessa relação toda. Mas tem 3 aspectos que eu acho que é interessante e importante para a gente pensar sobre o segundo filho. O primogênito ele tem uma visão de meritocracia. A ideia dele, basicamente, diferente do anterior, do filho caçula, é que se eu executei da maneira como foi pedido, logo eu sou merecedor de toda a glória. É a ideia da meritocracia. Como assim? Quando ele chega ali e ele vê o que está acontecendo, ele se sente injustiçado ao ponto de ele dizer para o pai: pai, estou todos esses anos com o Senhor, faço tudo aquilo que você pede e não recebo uma festa. Esse pensamento era o pensamento da época de Jesus. Os fariseus pensavam dessa maneira. Como assim? Bem simples. Eu guardo a lei, se eu guardo a lei, logo tenho que ser salvo. A ideia da salvação pelas obras. Só que quando a gente olha para a história e a gente vê o que acontece em relação a esse segundo filho, o primogênito, a gente percebe que ele também recebe, ele também ganha. Ou seja, ele ama o pai? Não. Ele está pensando no seu próprio umbigo. Ele é tão egoísta como foi o caçula. Pois a meritocracia, na maioria das vezes, leva à soberba. E não estou dizendo que a meritocracia seja algo de todo ruim. Não, não. A sociedade depende disso. Mas tem um detalhe importante que eu preciso dizer para você. É que, apesar da meritocracia existir, não significa que ela é o modelo ideal para a gente seguir no aspecto dos relacionamentos. Principalmente no aspecto espiritual. Como assim? O que eu estou dizendo para você é que a meritocracia leva a gente à soberba.
Você já conviveu com alguém que é soberbo? Como é? O soberbo pensa assim: eu sou o único e sei. Eu sou o único que posso fazer as coisas. Tudo que está abaixo de mim é ralé. Na verdade, o soberbo, ele pensa que ele é muito mais do que aquilo que ele realmente é. Quando a gente olha para o aspecto do céu, não foi isso que o diabo fez? Ele olhou para si mesmo e ele disse: eu mereço o trono, porque aquilo que eu faço é muito mais do que Deus merece. Eu sou melhor que Deus. E o interessante desse filho é essa soberba. Pense aí, antes de você, muita gente teve que ralar, não é verdade? Para que eu e você pudéssemos estar onde estamos, teve ou não teve gente, algumas pessoas que tiveram que ralar para isso? Quando eu olho para o meu contexto familiar, que vim de uma zona rural, lugar simples, eu fico pensando o quanto os meus pais tiveram que sofrer para que eu pudesse estar aqui diante de vocês. Eu sou uma construção daquilo que os meus pais buscaram fazer ao longo do tempo. E não somente eles, mas as pessoas que me cercam. Em outras palavras, estou dizendo para você é que o soberbo pensa: eu sou único, eu dependo somente de mim. Mas na verdade, todos nós dependemos uns dos outros. Mas além disso, da ideia da meritocracia, esse filho também, ele tinha o seguinte pensamento: o pensamento da ingratidão. Como assim? A pessoa ingrata é como um poço sem fundo. Quanto mais você derrama água, parece que mais ela consome. É interessante isso. Como assim? Quanto mais você abençoa ela, mais ela pensa assim: é o dever dele me abençoar. É a obrigação dele. Você percebe isso nesse rapaz? A ingratidão? Porque ele havia recebido bênção dobrada e mesmo assim ele não estava satisfeito. Ele olhava para o pai e pensava assim: pai, o senhor me forneceu pouco ainda, eu mereço mais. Eu mereço não somente uma festa para mim, com os seus empregados, mas também uma festa para com os meus amigos. Você olha para ele e você não percebe que ele observa o pai, ele não fala a respeito do pai. Ele não convida o pai para a festa. Ele diz assim: eu quero uma festa para celebrar eu e os meus amigos. Isso é ingratidão. E uma coisa que a gente aprende na relação é que com pessoas ingratas, o grande segredo é deixar elas de lado. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem que lidar com pessoas ingratas? Pessoas que a gente abençoa e a pessoa não percebe isso. Mas talvez eu estou falando com alguém aqui que tem esse pensamento. O pensamento é o seguinte: as pessoas devem se voltar para mim e oferecer o melhor delas para mim, porque eu mereço. Não, eu quero dizer para você que não é assim. Eu quero dizer para você que nós não somos merecedores. E de acordo com a Bíblia, nós nunca seremos merecedores. O que Jesus fez para a gente é muito maior do que nós podemos devolver a Ele. A gente ama Ele não porque o nosso amor vai satisfazer o que Ele fez na cruz. Não. A gente ama Ele por causa da gratidão, por tudo aquilo que Ele realizou na nossa vida. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, e eu quero pensar com você sobre esse filho, é o individualismo. Aquele filho, além de ser ingrato, além de ser egoísta, ele também era individualista. Em nenhum momento ele pensou nos servos e no pai. Em nenhum momento ele pensou no seu irmão. Em nenhum momento ele demonstrou um afeto para com o seu irmão. Quantas experiências ele teve com o irmão. Quanta coisa ele ganhou ao se relacionar com o irmão. Talvez aquele irmão dele forneceu muita coisa para ele ao longo do tempo. Porque o nosso ganho não é só material. A gente ganha muita coisa nos relacionamentos. A gente ganha paciência. A gente ganha afeto. A gente aprende cumplicidade.
Tantas coisas a gente ganha nos relacionamentos, mas na perspectiva dele, ele era único. O que eu estou dizendo para você, em outras palavras, é que esses dois filhos não são modelos para a gente. Eles apresentam desvios fortes e tremendos. Tem muito mais coisa a respeito deles. Mas eu quero pensar com você a respeito desse pai. Eu quero pensar com você agora o que a gente pode retirar desse pai para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero pensar com você a respeito desse pai é que esse pai é alguém que respeita. Quando eu penso no pai, eu vejo respeito na escolha do filho. Ele dá liberdade para o filho. Ele deixa o filho seguir o seu caminho. Ele não obriga o filho. Ele não diz: filho, você tem que ficar comigo. Você é obrigado a cuidar de mim. Porque eu criei você. Eu te dei tudo o que você precisa. E agora na minha velhice, você precisa me devolver aquilo que eu te entreguei. Não. Esse pai respeita o filho. Porque o amor verdadeiro é um amor que respeita. Que respeita os limites do outro. Sabe o que a Bíblia nos diz? Jesus disse: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. É por isso que esse pai é a figura de Deus. Porque Deus nos respeita. Como é gostoso quando a gente se relaciona com alguém que nos respeita, que conhece os nossos limites. Tanto é que a Bíblia declara que os pais não podem gerar ira nos filhos. Por que a Bíblia declara isso? Porque a Bíblia está falando de respeito. O respeito, ele gera honra. Ele gera amor. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes. O amor verdadeiro, ele não se conduz inconvenientemente. Mas ao contrário, ele é paciente. Ele dá liberdade. A outra coisa que eu penso sobre esse pai é que ele é um homem de esperança. E nos nossos relacionamentos é necessário que a gente tenha esperança. Primeira coisa que a gente deve respeitar. A segunda coisa, ter esperança. Você pode olhar para esse pai e você ver esse detalhe nele. Porque todo dia ele estava ali na varanda da sua casa, quem sabe, olhando para o caminho e esperando o seu filho voltar. Esse pai tinha fé que apesar do filho tomar a decisão de ir embora, um dia ele voltaria. Mesmo sofrendo o abandono do filho, ele tinha fé, a confiança que esse filho poderia voltar. Sabe, eu quero dizer uma coisa importante para você. Nos nossos relacionamentos é necessário que a gente tenha esperança e confiança. Sabe por que os relacionamentos terminam? Porque de alguma maneira as pessoas perdem a esperança no outro. Perdem a confiança no outro. Mas eu quero dizer para você que dentro do nosso contexto, os nossos relacionamentos, há como sim reconstruir. Há como sim, há maneiras para que a gente consiga começar de novo. Aquele pai esperava por isso, ansiava por isso. Não é à toa que Deus disse que a fé é um dom de Deus. Aquele homem tinha fé. Mas outra coisa que eu gosto de pensar sobre esse pai é que esse pai, por ter esperança, ele não tinha medo. E 1 João capítulo 4, versículo 18 nos diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele pai não sentia medo, ao contrário, ele olhava para o caminho e dizia: um dia o meu filho vai vir e eu vou estar aqui para recebê-lo de braços abertos. É assim que Deus age comigo e com você. Quantas vezes a gente diz não para Deus? Quantas vezes a gente vai para caminhos tortuosos? E mesmo assim,
Deus está de braços abertos para nos receber. A terceira coisa que eu encontro aqui sobre esse pai, que eu quero compartilhar com você, é a abnegação desse pai. Para que um relacionamento flui, para que ele funcione, é necessário que a gente seja uma pessoa abnegada. Abnegada do próprio orgulho, abnegada do egoísmo, da avareza. Quantas vezes a gente faz investimento em coisas materiais e a gente não tem a hombridade, a coragem de investir nos nossos relacionamentos? O relacionamento precisa de tempo. Precisamos investir em tempo. O relacionamento, para fluir, ele precisa de mimos ao longo do processo. Ele precisa de celebrações. Tanto é que quando esse filho volta, a gente vê esse pai abnegando um novilho seu para entregar ao seu filho. Ele abnega os seus próprios desejos, as suas vontades. Talvez, aquele pai tinha muitas verdades para falar para o seu filho, mas ele abnegou dessas verdades para abraçar o seu filho. Porque na relação com Deus, a verdade é que nós somos o lado errado. Deus sempre está certo. Mas quantas vezes, mesmo Deus estando certo, Ele fica em silêncio. Ele abnega o seu direito de dizer as verdades para a gente, para que a gente possa voltar para os braços dele. A outra coisa que eu encontro aqui, que eu acho muito bonito, é o altruísmo desse pai. Talvez de todos os elementos que esse pai nos apresenta, o mais nobre de todos seja o altruísmo. Talvez ficamos com um senso de justiça aguçado quando lemos que esse pai entrega tudo sem se queixar, sem discutir, sem resmungar. Vemos um pai servindo, vemos um pai se tornando servo diante dos filhos. Para o caçula, a sua aceitação. Para o mais velho, o seu chamado. O pai poderia não receber o do filho caçula, não poderia recebê-lo e nem colocá-lo como filho. Mas mesmo assim, sendo altruísta, ele toma a decisão de colocar um anel nos seus dedos. Ele toma a decisão de colocar uma sandália nos seus pés. Ele toma a decisão de vesti-lo com a roupa mais fina da época que um judeu digno poderia vestir. Por causa do altruísmo. Ele colocou o seu filho acima dele, por amor. E não é assim que Deus nos trata? Tanto é que a Bíblia declara que as nossas vestes serão vestes da justiça de Cristo. Sabe o que a Bíblia declara para a gente? Que o altruísmo é a coisa mais nobre que existe. É uma virtude celeste. Tanto é que a Bíblia declara que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, tornou-se servo. O altruísmo. Para que a gente vá bem nos nossos relacionamentos, é necessário que a gente seja altruísta. Que a gente persevere no altruísmo. E eu não poderia deixar nessa noite sem falar para vocês de mais um elemento. O penúltimo dessa noite. O perdão. Quando a gente olha para essa história, a gente vê o perdão divino para nós. E Ele espera que a gente pratique isso também na nossa realidade. Olha para esse pai. Ele tinha todos os direitos de não perdoar aquele filho. Ele tinha todos os direitos de dizer não para o filho mais velho. Mas ao contrário, ele abraça os dois. Ele perdoa. E ele não olha para o passado. Ele não pergunta para o filho caçula: o que você fez lá? Não. Ele não está interessado no passado. Ele está interessado daqui para frente. Ele perdoa o filho. Ele abraça o filho. Ele se alegra com o filho. Ele beija o filho. E dentro do processo do perdão, então a gente vem para o último. E que é tão importante quanto o perdão. É a reconciliação. Sabe o que o Evangelho nos diz? Que nós fomos chamados para sermos reconciliadores aqui nessa terra. O que Jesus fez na cruz foi nos reconciliar com Deus. Antes éramos inimigos de Deus. Antes éramos escravos do diabo. Mas agora Deus olha para a gente e diz assim: você é meu filho.
Ele olha para a gente e diz assim: você pode sentar à mesa, você pode comer da mesa. Ele olha para a gente e diz: você pode ter uma vida nova comigo se você quiser. Eu não vou lembrar do teu passado. Tudo será novo. Não é à toa que o Arauto dos Reis canta para a gente uma música muito linda que diz que com Cristo tudo é novo. Deus faz tudo novo de novo. Nos nossos relacionamentos a gente precisa praticar o perdão, mas além do perdão, também a reconciliação. Às vezes há um pensamento pairando sobre as nossas cabeças com a ideia de que eu posso perdoar a pessoa, mas eu não preciso conviver com ela. Mas se a gente está se preparando para o céu, a pergunta que eu faço para você: como é que vai ser esse céu? Cada um na sua casa? A gente precisa viver esse reconciliar todos os dias. A gente precisa abrir espaço para as pessoas. A gente precisa dar uma segunda chance para as pessoas. E não só a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, quantas vezes for necessária. A pergunta é: você quer agradar aos homens ou a Deus? Deus se alegra quando há no meio de nós aqueles que têm a capacidade de reconciliar com outros. Tanto é que a Bíblia declara que quando nós trazemos a oferta diante de Deus, e se a gente tem algum assunto ainda para resolver com algum dos nossos irmãos, a gente deve pegar essa oferta, colocar no bolso, e ir até esse irmão e buscar a reconciliação. Sabe por quê? Porque Jesus disse e nos ensinou a orar: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoei os meus devedores. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com as pessoas que te cercam, mas quando eu olho para todos esses elementos dentro do aspecto do Pai, eu olho para mim e vejo o quanto eu preciso crescer e o quanto eu preciso desenvolver. Você se conhece como você está diante desses elementos? Eu não sei se você tem deixado o teu egoísmo tomar conta. Eu não sei se você tem deixado o seu individualismo tomar conta. Eu não sei se você tem deixado que o ódio tome conta do seu coração. Mas eu sei que Deus é capaz de curar o nosso coração. Eu sei que Ele é capaz de nos dar o altruísmo. Eu sei que Ele é capaz de nos dar um coração abnegado. Eu sei que Ele é capaz de nos dar um coração perdoador. Eu vou dizer uma frase aqui, e eu acho que essa frase ela é importante para a nossa caminhada. Eu carrego ela há muito tempo. Eu gostaria que você ouvisse essa frase e pensasse um pouquinho sobre isso. Só cura quem já foi curado. Só fere quem já foi ferido. Que ferida foi causada em você? Que ferida você tem aberta aí que não deixa você se curar? E acima de tudo, que não deixa você curar outras pessoas? Jesus Cristo é especialista em fechar feridas. Ele é especialista em curar feridas. E Ele pode curar a minha ferida e a sua ferida. E Ele pode tornar a gente pessoas que curam outras pessoas. Durante esses domingos eu quero falar com vocês sobre relacionamento. E eu quero trazer para vocês a cada domingo, se Deus permitir, experiências e conhecimentos a respeito daquilo que Deus é capaz de fazer conosco. Nós podemos reconstruir relacionamentos, a gente pode renovar vínculos, a gente pode aproximar as pessoas de nós. E a gente pode viver uma vida diferente e viver uma vida como Jesus viveu. A gente pode aprender muito com Ele. Sabe por quê? Porque Ele curou a mim e a você na cruz do Calvário. Ele nos deu uma nova oportunidade, um novo céu, uma nova terra, onde de fato a gente vai viver todos esses elementos. E Ele pode hoje transformar o seu coração num coração segundo o dele. Você crê nisso? Você aceita isso? Você deseja isso? Você deseja viver esses elementos na sua vida? Se você deseja fazer isso, eu quero fazer um compromisso contigo hoje, de buscar a Deus agora, mas buscar durante toda a semana o desejo dele para a nossa vida, buscar nele essas virtudes. E eu creio que Ele é capaz de nos derramar essas virtudes, porque Ele disse que se a gente amasse como Ele ama, Ele estaria conosco todos os dias, e Ele pode derramar o seu amor na minha e na sua vida. Se você crê nisso, fique de pé, eu quero fazer uma oração contigo.
Sabe, Pai, essa história foi contada por Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás. E ela é tão real quanto foi no dia em que Jesus contou. Porque na verdade essa parábola é um resumo de nós e do Senhor. Nós representamos esses dois filhos. Nós representamos o filho caçula que seguiu os seus instintos, os seus desejos, a sua natureza pecaminosa. E nós somos como o filho primogênito que também seguiu o seu coração egoísta, avarento, que pensou só em si mesmo. Mas a Bíblia declara que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e para nos reconciliar com o Senhor. E a Bíblia declara que a festa no céu, quando um pecador se arrepende diante de ti. Quando um pecador olha para si mesmo e percebe que não consegue sozinho. E que olha para a cruz e vê Jesus Cristo. E aceita o sacrifício de Jesus Cristo no seu lugar. Que aceita o teu amor, a tua graça. Não é à toa que a Bíblia declara para a gente, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, que ninguém tem amor maior do que Ele, de dar a vida em prol dos seus amigos. Nós que o crucificamos, com a sua graça e o seu amor, com o seu altruísmo e abnegação, Ele olha para a gente, mesmo sendo os seus inimigos, e nos chama de amigos. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor. É por isso que a tua palavra também nos diz que o teu amor nos atrai. Atrai a ti, Pai. A tua lealdade, ela é atrativa a nós. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado pelo teu amor que é teimoso, que nos dá liberdade, mas também nos persuade a viver um relacionamento com o Senhor. De aceitar, Pai, os frutos do teu Santo Espírito em nossa vida. Obrigado por isso, ó Pai. Nessa noite, pensamos aqui nessa história e lembramos, ó Pai, quanta coisa precisamos crescer. É por isso, Pai, que nessa noite nós pedimos ao Senhor, derrame as tuas virtudes em nós. Derrame, Pai, o teu amor, a tua graça e nos ensina a curar a outras pessoas. E nos ensina a buscar a cura no Senhor. Pai Santo, não nos abandone, mas ao contrário, como aquele Pai que o representa, nos abrace, nos beija, nos leva ao Senhor para ceiar com o Senhor e viver um relacionamento com o Senhor, porque queremos aprender de Ti e queremos ser parecidos com o Senhor. Pai, hoje nós assumimos um compromisso com o Senhor, de renovar a nossa esperança em Ti, mas também, Pai, de ser como o Senhor, pessoas que curam outras pessoas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nisso segundo o teu desejo. Façam que possamos, ó Pai, transmitir o teu amor às pessoas que nos cercam. Não nos deixe feri-las, mas ao contrário, abraçá-las e amá-las, para que possamos viver a eternidade com elas e contigo. Cuide de todos nós e nos leve para casa em segurança. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.